Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de casa tudo parecia escuro. Eu, com apenas 22 anos, tinha acabado de receber a notícia que mudaria minha vida e a da minha família para sempre. O médico, com um olhar sério e uma voz pausada, disse as palavras que ecoaram como um trovão: é um glioblastoma multiforme, estágio 4. Agressivo. Sem cura. Minha mãe, que estava ao meu lado, segurou minha mão com força, mas eu senti suas mãos tremendo. Meu pai, sempre forte, abaixou a cabeça por um instante, como se o peso daquelas palavras fosse demais até para ele. O glioblastoma é um dos tumores cerebrais mais malignos que existem. Os médicos explicaram que ele cresce rápido, infiltra-se no tecido cerebral e, na maioria dos casos, não há esperança de cura. As estatísticas eram cruéis, a média de sobrevida era de 12 a 15 meses, mesmo com tratamento. Mas eu não queria ouvir sobre estatísticas. Eu queria ouvir sobre milagres. E foi ali, naquele consultório frio e impessoal, que eu decidi, não ia aceitar aquela sentença. Não sem lutar, não sem clamar ao Senhor. Os dias seguintes foram um turbilhão de exames, consultas com neurologistas, oncologistas, cirurgiões. Cada um falava uma coisa, mas todos concordavam em um ponto: o prognóstico era sombrio. A cirurgia era arriscada, a quimioterapia e a radioterapia poderiam prolongar um pouco a vida, mas não garantiam nada. Minha cabeça doía não só pela pressão do tumor, mas pelo peso da incerteza. Às vezes eu acordava no meio da noite com um medo tão grande que mal conseguia respirar. Será que eu ia morrer tão jovem? Será que nunca mais veria meus pais envelhecer, meus irmãos se casar, meus sobrinhos nascer? Mas havia algo dentro de mim que não se curvava ao medo. Era uma voz pequena, mas firme, que dizia: confia em Deus. Eu cresci na congregação cristã no Brasil, ouvindo os hinos, as orações, os testemunhos de irmãos que foram curados, libertos, salvos por Deus. Sempre acreditei, mas nunca tinha sido tão posto à prova. Agora a minha fé não poderia ser apenas de palavras. Precisava ser de ação. A primeira coisa que fiz foi pedir aos anciãos da igreja que orassem por mim. Eles vieram até minha casa, impuseram as mãos sobre minha cabeça e clamaram ao Senhor com uma fé que me fortaleceu. Lembro-me das palavras do irmão mais velho, que com lágrimas nos olhos disse: irmão, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele pode curar. Ele vai curar. Aquilo me deu uma esperança que nenhum médico conseguiria. Mas a batalha não era só espiritual. O tumor já estava causando efeitos. Comecei a ter crises de enxaqueca tão fortes que me deixavam de cama por horas. Às vezes perdia o equilíbrio, minha fala ficava confusa, e minha visão embaçava. Minha mãe ficava ao meu lado, orando baixinho, enquanto eu gemia de dor. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, começou a ler a Bíblia em voz alta para mim, especialmente os Salmos. O Salmo 23 se tornou o meu refúgio. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A cirurgia foi marcada para 2 semanas depois. Os médicos disseram que era urgente, que o tumor estava crescendo rápido. Na véspera, minha família e eu nos reunimos em casa para uma noite de oração. Irmãos da igreja vieram, cantamos hinos, choramos, pedimos a Deus por um milagre. Lembro-me de uma irmã mais velha que já tinha passado por muitas provas me dizer: meu filho, Deus não nos prometeu um caminho sem dor, mas prometeu estar conosco na dor. E Ele cumpre o que promete. No dia da cirurgia, acordei com uma paz que não fazia sentido. Não era ausência de medo, mas uma certeza de que não importava o que acontecesse, Deus estava no controle. Quando me levaram para a sala de operação, o ancião que me acompanhava segurou minha mão e orou: Senhor, este jovem é teu. Tu o conheces pelo nome. Se for da tua vontade, cura-o. Se não for, dá-lhe força para suportar. Mas que a tua glória seja vista. Aquelas palavras me acompanharam enquanto a anestesia me levava para um sono profundo. A cirurgia durou mais de 8 horas. Os médicos conseguiram remover parte do tumor, mas não tudo, porque ele estava muito próximo de áreas vitais do cérebro. Quando acordei, a primeira coisa que senti foi uma dor latejante na cabeça, como se alguém estivesse martelando por dentro. Mas a segunda coisa que senti foi uma alegria indescritível ao ver minha família ao meu lado, sorrindo através das lágrimas. O médico disse que a cirurgia tinha sido um sucesso parcial, mas que ainda havia muito tumor para tratar. A quimioterapia e a radioterapia começariam em breve. Os efeitos colaterais do tratamento foram brutais. Perdi o cabelo, minha pele ficou pálida e cheia de manchas, o enjoo era constante, e a fraqueza me impedia de até levantar da cama sozinho. Mas em meio a tudo isso, Deus me sustentava de maneiras que eu não posso explicar. Havia dias em que eu não tinha força nem para orar,
mas sentia o Espírito Santo intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Minha mãe lia as Escrituras para mim, e cada palavra parecia um bálsamo. Um domingo, durante uma reunião na igreja, eu estava tão fraco que mal conseguia ficar de pé, mas algo dentro de mim disse: vai, mesmo que seja só para estar lá. Meus pais me levaram, e eu me sentei no último banco, com a cabeça baixa, sentindo o peso da doença. O irmão que estava dirigindo a reunião começou a falar sobre a fé que move montanhas, sobre como Deus ouve o clamor do seu povo. De repente ele parou, olhou na minha direção e disse: há alguém aqui que está lutando contra uma enfermidade muito grave. Deus está dizendo que hoje é o dia da tua libertação. Naquele momento, foi como se uma corrente elétrica percorresse o meu corpo. Comecei a tremer, não de fraqueza, mas de uma emoção que eu não conseguia controlar. O irmão chamou os anciãos, e eles vieram até mim. Um deles colocou a mão na minha cabeça e começou a orar com uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos, que ressuscitaste os mortos, que tens todo o poder nos céus e na terra, nós te pedimos, libera este jovem dessa enfermidade. Que o tumor desapareça, que as células malignas sejam destruídas, que a cura venha agora em nome de Jesus. Eu fechei os olhos e comecei a chorar. Não eram lágrimas de dor, mas de uma mistura de esperança e rendição. De repente senti algo dentro de mim, como se uma mão invisível estivesse tocando a minha cabeça. Uma onda de calor percorreu o meu corpo e por um instante, foi como se eu estivesse flutuando. Quando abri os olhos, os irmãos estavam todos de joelhos, orando. E eu senti com uma certeza absoluta que algo tinha mudado. Nos dias seguintes comecei a me sentir diferente. A dor de cabeça que antes era constante começou a diminuir. A fraqueza ainda estava lá, mas eu conseguia me levantar sozinho. Meus pais notaram a mudança e, cheios de esperança, marcaram uma ressonância magnética para ver como estava o tumor. O dia do exame chegou, e eu estava nervoso, mas com uma paz que não vinha de mim. Quando o médico olhou as imagens, seu rosto foi de surpresa total. Ele chamou outros médicos, eles conversaram em voz baixa, olhando para as telas, comparando com os exames anteriores. Depois, o médico virou-se para mim e disse: não tem mais sinais do tumor. Ele desapareceu. Não há explicação médica para isso. Minha mãe caiu de joelhos ali mesmo, no consultório, e começou a chorar, agradecendo a Deus. Meu pai, que sempre foi tão contido, abraçou o médico e disse: isso é coisa de Deus. Só ele poderia fazer isso. O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: eu não posso explicar, mas isso é um milagre. Os exames seguintes confirmaram: não havia mais nenhum vestígio do glioblastoma. Os médicos me deram alta, disseram que eu não precisava mais de quimioterapia, que estava curado. Mas eu sabia que não era a obra dos médicos. Era a obra de Deus. Era a resposta à oração de uma igreja que não desistiu, de uma família que creu, de um jovem que mesmo no vale da sombra da morte, confiou no Senhor. Hoje, passados alguns anos, estou aqui para dar este testemunho. Não foi fácil. Houve noites de dor, dias de desespero, momentos em que a fé parecia fraca. Mas Deus nunca me abandonou. Ele ouviu o clamor do seu povo. Ele sarou a minha enfermidade não por causa dos meus méritos, mas pela sua misericórdia e pelo poder do nome de Jesus. Quero encorajar a todos que estão passando por provas difíceis: não desistam. Deus não mudou. Ele ainda opera milagres. Ele ainda ouve as nossas orações. Talvez a resposta não venha da maneira que esperamos, talvez demore, mas Ele conhece o nosso caminho. Confiem nele mesmo quando tudo parece escuro, porque no fim a luz virá. E quando vier, será para a glória do seu nome. Agradeço a Deus por esta segunda chance. Agradeço aos irmãos que oraram por mim, aos anciãos que intercederam, à minha família que nunca me deixou sozinho. E acima de tudo, agradeço a Jesus, que carregou as minhas dores e me deu a vitória. Que este testemunho seja para a glória dele, e que muitos possam ser encorajados a crer que para Deus não há coisa impossível. Amém. Quando olho para trás, vejo como o Senhor foi me guiando em cada passo daquele vale tão escuro. Lembro-me de uma noite em particular, depois de uma sessão de quimioterapia que me deixou fraco demais para sequer levantar da cama. Minha mãe estava ao meu lado, segurando minha mão, enquanto meu pai, do outro lado do quarto, lia em voz baixa as palavras do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquelas palavras entraram fundo no meu coração como um bálsamo. Não eram só palavras, eram uma promessa viva. E naquela hora, mesmo com o corpo debilitado, senti uma paz que não vinha de mim, mas do Espírito de Deus. No dia seguinte, um irmão da congregação veio me visitar. Não trouxe presentes nem palavras bonitas,
mas sim uma oração simples e cheia de fé. Ele colocou a mão na minha cabeça e disse: Irmão, o Senhor que sarou Naamã da lepra, que abriu os olhos do cego Bartimeu, é o mesmo que está aqui agora. Ele não mudou. Vamos clamar a ele. E clamamos. Não foi uma oração longa, cheia de palavras rebuscadas, mas um clamor sincero, como de um filho ao pai. Quando ele terminou, senti algo diferente no ar, uma certeza de que Deus estava ouvindo. Não era uma emoção passageira, mas uma convicção que ficou gravada em mim. Os dias seguintes não foram fáceis. As dores de cabeça voltavam, a fraqueza persistia, e às vezes a dúvida batia à porta. Será que Deus realmente vai me curar? Mas então eu me lembrava das reuniões na congregação, daqueles momentos em que mesmo fraco, eu era levado pelos meus pais ou irmãos para estar entre o povo de Deus. Lá, não havia espaço para o desânimo. Os hinos eram cantados com fé, as orações subiam como incenso, e a palavra era pregada com unção. Uma vez, durante um culto, um ancião se aproximou de mim e disse: Filho, a fé não é sentir, é crer. Mesmo que você não sinta nada agora, Deus está agindo. Confie nele. Aquelas palavras me marcaram. Não era sobre o que eu sentia, mas sobre aquele em quem eu cria. Houve também as pequenas vitórias pelo caminho, aquelas que só quem passa por uma prova se entende. Um dia consegui levantar da cama sozinho. Outro dia consegui comer um pouco mais sem náuseas. Pareciam coisas pequenas, mas para mim eram sinais de que Deus estava restaurando a minha saúde. Minha mãe costumava dizer: Deus não faz as coisas pela metade. Se ele começou, ele vai terminar. E assim foi. Cada melhora, por menor que fosse, era um motivo para agradecer. Não era só a cura final que importava, mas cada passo que Deus me permitia dar rumo à vitória. Uma coisa que aprendi naquela época foi o poder da gratidão. Mesmo no meio da dor, eu tentava agradecer a Deus pelas bênçãos que ainda tinha, pela minha família, pelos irmãos que oravam por mim, pelo pão de cada dia. Uma vez, enquanto estava no hospital, uma irmã da congregação me trouxe um pequeno caderno e disse: Escreva aqui tudo o que Deus tem feito por você, mesmo as coisas pequenas. Quando a batalha apertar, leia e lembre-se de que Ele é fiel. Comecei a anotar. Hoje consegui sorrir sem dor, hoje um irmão me ligou só para orar por mim, hoje senti paz no coração apesar das circunstâncias. Aqueles registros se tornaram um tesouro para mim. Nos dias mais difíceis, eu os relia e via como Deus estava presente em cada detalhe. E então veio o dia da última ressonância. Eu estava nervoso, é claro. Minha mãe segurou minha mão com força enquanto esperávamos o resultado. O médico entrou com um sorriso no rosto e disse: Não há mais sinais do tumor. Você está curado. Minha mãe chorou. Meu pai abaixou a cabeça e sussurrou: Graças a Deus. Eu só conseguia pensar em uma coisa: Deus fez isso. Não foi a medicina, não foi o acaso, foi o poder de Deus respondendo às orações do seu povo. Quando voltei para a congregação pela primeira vez depois da notícia, foi um dia que nunca esquecerei. Os irmãos me abraçaram, alguns chorando, outros louvando a Deus em voz alta. Um ancião se levantou e disse: Este jovem é uma prova de que Deus ainda opera milagres. Não foi pela força do homem, não foi pela sabedoria dos médicos, mas pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, espontaneamente, todos começaram a cantar: A Deus demos glória pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu favor. Não havia ensaio, não havia planejamento. Era o coração do povo de Deus transbordando em gratidão. Hoje, quando vejo jovens na congregação passando por lutas, seja uma doença, uma prova familiar ou uma batalha espiritual, eu me aproximo deles e digo: Deus não nos abandona. Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Às vezes eles me perguntam: Como você conseguiu manter a fé? E eu respondo: Não foi por minha força. Foi porque Deus me segurou. Foi porque os irmãos oraram por mim. Foi porque, mesmo quando eu não via a saída, Ele já tinha preparado o caminho. Uma coisa que marcou muito a minha vida depois dessa prova foi o desejo de servir mais a Deus. Antes, eu ia às reuniões, cantava os hinos, ouvia a palavra, mas depois da cura, senti um chamado mais profundo. Comecei a participar mais ativamente, ajudando nos cultos, visitando os enfermos, incentivando os jovens. Não era por obrigação, mas por gratidão. Como poderia ficar quieto depois de tudo que Deus tinha feito por mim? Como poderia guardar só para mim a bondade que Ele me mostrou? Uma vez, uma irmã mais velha me disse: Deus não nos cura só para nos dar saúde, mas para que possamos servir a Ele com mais zelo. Aquelas palavras ficaram comigo. Não era só sobre estar bem. Era sobre usar a vida que Deus me deu de volta para a sua glória. E assim, toda vez que tenho a oportunidade de testemunhar, de orar por alguém ou de encorajar um irmão, faço isso com alegria, sabendo que é o mínimo que posso fazer por aquele que me deu tudo.
Também aprendi que as provas não são só para nos abater, mas para nos aproximar mais de Deus. Antes do glioblastoma eu orava, mas depois dele, minha oração mudou. Não era mais só uma lista de pedidos, mas um diálogo com o Pai. Aprendi a ouvir mais, a esperar nele, a confiar mesmo quando as respostas demoravam. Uma vez, um irmão mais experiente me disse: a oração não é para mudar a Deus, mas para nos alinhar à vontade dele. Isso fez toda a diferença na minha vida. Hoje, quando olho para os jovens na congregação, vejo alguns que estão firmes, outros que estão lutando, outros que ainda não entenderam o valor da vida com Deus. E eu penso, se Deus pode me curar de um glioblastoma, imagine o que Ele pode fazer na vida deles. Não é sobre a doença, é sobre o Deus que sara. Não é sobre a prova, é sobre o Deus que nos sustenta. E é isso que quero passar adiante, que não importa quão grande seja a batalha, Deus é maior. Às vezes, quando estou sozinho em oração, lembro daquele jovem que estava deitado na cama do hospital, fraco, com medo, mas que escolheu confiar. E agradeço a Deus por não ter desistido. Agradeço por cada irmão que orou, por cada ancião que intercedeu, por cada palavra da Bíblia que me fortaleceu. Agradeço por ter me dado não só a cura, mas uma fé mais forte, um amor mais profundo pelo seu povo e um desejo maior de servir. Se você está lendo este testemunho e está passando por uma prova, quero dizer: Deus vê você. Ele ouve suas orações. Ele não esqueceu de você. Talvez a resposta ainda não tenha vindo, mas não desista. Continue clamando. Continue crendo. Porque no tempo certo, Deus vai agir. E quando Ele agir, será para a sua glória e para o seu bem. Que este testemunho não seja só uma história de cura, mas um chamado à fé. Que cada um de nós, independentemente da prova que estejamos enfrentando, possamos dizer como o salmista: esperarei no Senhor, esperei, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Porque no final não são as nossas forças que nos salvam, é a graça de Deus. E essa graça é suficiente. Amém.